É quinta-feira, chegou o dia dos nossos gols, mesmo com toda a nossa luta contra o coronavírus, nós estamos juntos aqui, como falamos que iria acontecer, juntos para o nosso gol. Lembrando aqueles que, pelo hábito e pela sempre estarem envolvidos, tenham perdido a dimensão do que significa o gol, são grupos de oração nos lares. Então você está aí na sua casa, com a sua família, e esse tempo que a gente vai viver de não poder estar no templo, nos dá também umas certas vantagens, que é de poder reunir a família, que é poder ensinar para os nossos filhos a palavra, que é poder o esposo orar junto com a esposa e orarmos juntos pelos nossos lares, abençoarmos a nossa casa. E hoje é o dia de fazer isso. Então a gente vai fazer isso junto. Eu quero começar esse tempo orando por você e por sua família, orando por sua casa, orando pelos desafios que você tem a enfrentar, suplicando a Deus para que esse vírus não chegue à sua casa, não chegue aos seus. Então, feche os olhos aí onde você está, ore comigo por uns momentos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre esses meus irmãos que aqui estão unidos em oração por suas famílias, por suas casas. Visita cada um deles nos seus lares. Seja misericordioso para com cada um deles. Que seus lares sejam protegidos pela Tua boa mão. Que mesmo em meio a tempestades e a tanto medo que se espalha pelo nosso país, o nosso coração esteja em paz, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para nos guardar. E ainda que dificuldades nos venham, ainda assim, mesmo assim, nossa confiança permanecerá em Ti. Agradecemos-Te por tudo, pedimos que Tua palavra nos esclareça, que Tua palavra nos instrua, que Tua palavra nos exorte, que Tua palavra nos console. Pedimos-Te isso em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, os nossos gols, eles têm uma dinâmica muito interessante, onde nós fazemos sempre orações, súplicas, mas também refletimos sobre a palavra. As outras partes que compõem o gol, que compõem esse encontro, vocês vão poder fazer sozinhos. Eu quero hoje ajudar de alguma forma na reflexão. E a reflexão é sempre baseada no texto da pregação do domingo anterior. E é o que nós vamos fazer aqui. Vamos relembrar você do que foi a pregação do domingo anterior, e a partir disso você vai poder refletir sobre alguns temas importantes. Eu convido você a ler o texto em Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 aos versículos 30, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Bem, Paulo aqui, como nós sabemos, está preso. É uma carta da prisão, é uma carta que ele pode ser, inclusive, executado,
mas que ainda assim a temática dessa epístola não é o lamento de Paulo pelas circunstâncias que ele está vivendo. Não é de reclamação ou de tentar colocar Deus contra a parede ou de reivindicar de Deus uma atitude enérgica e tirá-lo daquela prisão. Pelo contrário, Paulo entende que tudo o que está acontecendo com ele é o propósito de Deus. Paulo confia tanto em Deus que ele não tem dúvida alguma que seja o resultado que tiver essa prisão, ele sabe que é Deus conduzindo as coisas. É muito interessante nós pensarmos isso, porque vivendo essa crise na saúde pública do país, alguns podem pensar que as coisas estão fora do controle, que Deus deveria ter intervido já e ter feito alguma coisa para resolver essa questão. Mas, como é que pode Deus deixar acontecer isso conosco, nós que somos seus filhos? É, às vezes, o pensamento que enche o coração de algumas pessoas. Paulo não. Paulo tem muita tranquilidade. Ele sabe que coisas boas e coisas ruins acontecem também a homens bons. Paulo já aprendeu com a história de Jó e de tantos grandes do Antigo Testamento de que o fato de pertencermos a Deus não nos torna imunes aos sofrimentos ou às tribulações ou às pandemias ou qualquer outra sorte de dificuldade. Tanto é que ele se preocupa em ensinar aos filipenses, depois de ter feito várias demonstrações anteriores, ele chega à conclusão do capítulo dizendo: vivam, acima de tudo, por um modo digno do Evangelho de Cristo, para que quando eu for ver vocês, para que quando eu estiver com vocês, ouvir falar do que vocês estão vivendo e fazendo, ou quando souber ou tiver notícias sobre vocês, que seja que vocês estão firmes, seja que vocês permanecem crentes, sólidos, ainda que agora a circunstância que vocês estejam seja ruim. Se tinha alguém que poderia reclamar do que estava vivendo, era Paulo. Mas ele deu demonstrações muito claras de que o seu coração está em paz. No versículo 6 ele diz, com toda a confiança do seu coração, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele sabe quem o pôs nesse ministério. Ele sabe quem escolheu aquela igreja. E por isso o seu coração está em paz. Então é preciso que a gente reflita hoje, nesse grupo, nessa família que se reúne agora, ou você que está nos ouvindo pela internet, reflita se você está permitindo que as circunstâncias da vida, as crises que todos nós enfrentamos, sejam oportunidades para que nós nos aperfeiçoemos, nos tornemos melhores, ou você está permitindo ser derrotado, ser destruído por essas realidades. O que Paulo está dizendo, nos ensinando, que pelo contrário, nós devemos aprender a lidar com qualquer que seja a situação e estar firme e estar confiante, apesar de tudo e de qualquer coisa. É por isso que ele repete, para que estás firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui ele trata a questão da unidade, de que é necessário para que a fé se torne autêntica, legítima, para que a igreja tenha autoridade, ela precisa estar unida. Pena que alguns não estão ouvindo isto e acham que a fé é uma obsessão ou uma busca pessoal. Cada um faz a sua busca a despeito de se preocupar com o outro
ou cada um vai para o seu alvo, esquecendo-se que nós somos a igreja de Cristo, de que é preciso que haja unidade entre nós, de que nós estamos lutando pela mesma coisa, pelo mesmo Cristo, nós somos unidos em Cristo pelo mesmo batismo, pela mesma fé, somos uma igreja apostólica, uma igreja una, uma igreja santa, uma igreja que tem como princípio fundamental, como Paulo diz aqui, a unidade. Então hoje, que a família está reunida em casa, é preciso parar um momento para ajoelharmos juntos, maridos, esposas, filhos, sogra, sogro, cunhados, irmãos, irmãs, seja qual for a composição da sua família, nos unirmos em torno da palavra e da oração, sabendo que essa é a intenção do apóstolo, essa é a intenção do próprio Jesus. Ele nos salvou, ele nos uniu pelo seu próprio sangue e nos fez um só corpo e nos fez uma única igreja. Ele diz que ele não está intimidado com os adversários e nem com aquilo que os adversários querem fazer contra ele. Ele, muito sutilmente, diz que aquilo que os seus adversários entendem ser para ele motivo de vergonha, intimidação e de fracasso, ele entende pelo contrário, que é para ele motivo de salvação. Ou seja, aquilo que as pessoas compreendem pela sua prisão ser uma gritante prova de que ele não é apóstolo, de que ele não serve a Cristo, de que o seu evangelho é um fracasso, de que ele, por causa das suas derrotas pessoais ao estar preso, é alguém que não conta com a bênção de Deus. Gente, às vezes eu fico pensando que tão obcecados alguns estão com essa teologia da prosperidade, com essa visão de mundo de que não há espaço para sofrimento, não há espaço para epidemias, para pandemias, não há espaço para qualquer tipo de limitação. Não compreenderam o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Ele está preso, mas, como ele vai dizer em outro momento, mas o evangelho não está. Ele encontra-se encarcerado, mas não a sua palavra. E ele não vê nisso motivo de fracasso, pelo contrário, ele sabe que Deus irá usar as suas prisões para que outros se levantem e sejam instrumentos de Deus na pregação do evangelho. É por isso que seu coração anda em paz. E é por isso que ele não considera isso uma derrota. Nós não estamos agora impedidos de estar na casa de Deus. Isso não é uma derrota para nós. Nós temos que tirar proveito desse tempo em família. Nós temos que tirar proveito desse tempo em casa, para a oração, para a comunhão com aqueles que nós amamos, para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, para buscarmos conhecer sua vontade, por que Deus permite essas coisas, qual é o intuito de Deus, onde Ele quer nos levar, ou talvez seja esse o motivo que vai gerar na igreja brasileira, na nossa igreja, um grande mover espiritual, um avivamento, uma busca intensa de Deus, para que Deus intervenha no nosso país, para que Deus mude a história dessa nação. Talvez seja um despertamento o que vai ser resultado de tudo que nós estamos passando. E hoje nós olhamos as circunstâncias e pensamos que é algo ruim, mas Deus vai transformar isto em algo bom. É o que Paulo pensa sobre a sua prisão. É o que nós precisamos pensar sobre o ponto, sobre as coisas que estamos vivendo hoje. E eu concluo o texto dizendo que Paulo entende isso de forma tão bela que ele termina o texto dizendo: porque vos foi concedida a graça, concedida aos filipenses, concedida a nós, concedida aos cristãos, a graça de padecermos por Cristo e não somente de crerdes nele. Foi-nos concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele.
o que está claro aqui é que nós não fomos chamados apenas para estarmos no primeiro lugar, para recebermos recompensas, para sermos o número 1, para vivermos sempre em vitória. Às vezes eu me irrito com algumas pessoas quando chegam para mim e falam: pastor, é só vitória, só vitória. Não, não é só vitória. Eu queria que fosse. Eu queria que a vida fosse dessa forma. Eu queria ter na minha testa uma tatuagem que me protegesse de qualquer tipo de mal. Eu queria ter sobre a minha cabeça uma unção que me livrasse do coronavírus e que eu fluísse por aí sem nenhuma preocupação com isso. Mas nós não temos. Sabe o que nós temos? Nós temos a graça não somente de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele e de enfrentarmos qualquer que seja a pandemia, qualquer que seja a crise econômica, qualquer que seja a realidade que nós vivamos nesse mundo de perseguições, ou qualquer que seja o sacrifício que venhamos a fazer, porque nós cremos em Deus e sofremos por Ele. Se isso for a vontade de Deus, for esse o caminho desse isolamento que nós estamos vivendo nesses dias, ou seja, o que for que Deus vá colocar a igreja como provação para ela, ou permitir a provação a ela, nós estamos conscientes, como Paulo e como Jesus, o nosso mestre. Olhe para Jesus, olhe para as profecias do Antigo Testamento em relação a Jesus, como o Salmo 53, como Isaías 53, diz ele: era o servo sofredor. Nos foi dada a graça, não apenas de crermos, mas também de padecermos. E nisto tudo, nós sabemos que nisto tudo temos um combate. Paulo termina, e eu também, dizendo: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouviste. Esses tempos que estamos vivendo são tempos de combate, mas também tempos de vitórias. Porque à medida que combatemos, o resultado do combate é vitória. Vitória, para nós, como nós já aqui expomos, nem sempre significa aquilo que as pessoas entendem ser, que é sucesso imediato. Vitórias para nós significa que Deus está cuidando de cada um de nós, seja qual for a realidade que venhamos a enfrentar daqui para frente. Seja o que for, venha o que vier, nossa confiança absoluta está em Deus e naquilo que Ele pode fazer por nós. Nós vamos orar para que você possa continuar a meditar com a sua família e a refletir naquilo que nós aqui falamos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela graça, não apenas de crermos em Ti, mas de padecermos pelo Teu Evangelho. O Teu Evangelho é a razão da nossa existência. Nós estamos firmes e confiados em Ti. Nós cremos em Ti. Proteja-nos, guarda-nos, livra-nos do mal. Livra esses meus irmãos que aqui estão do mal. Guarda-nos, guarda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém.